Pessoal, quando você começa a estudar alguma matéria, ciência, alguma coisa do tipo, é sempre comum o pessoal utilizar a expressão objeto de estudo, né? Tipo assim, se você vai lá na educação física, o objeto de estudo da educação física é a atividade física, seus efeitos na vida das pessoas, na qualidade de vida, no condicionamento físico, etc. Então a gente sabe que a ciência da atividade física estuda a atividade física e os seus efeitos na vida das pessoas. Quando eu vou falar do objeto do direito administrativo, eu quero saber o seguinte: o direito administrativo está olhando o quê? Está estudando o quê? Está regulando o quê? Isso é que eu vou chamar então de objeto do direito administrativo. Eu vou separar o objeto do direito administrativo em três partes, tá? O primeiro objeto do direito administrativo trata das relações internas da administração pública. Professor, como assim relações internas da administração? Por exemplo, a União foi lá e se subdividiu em ministérios, criou um ministério novo. Essa criação de ministérios depende de uma lei. A lei vai lá e cria um ministério novo. Uma vez criado esse ministério, eu preciso realocar servidores ali. Eu vou ter algum decreto, alguma norma que vai realocar servidores. Esses servidores terão uma remuneração. Então, para eu estruturar esse órgão, eu preciso entender quais são as regras aplicáveis. E o direito administrativo opera sobre essas regras. Eu também, por exemplo, posso ter a criação de uma entidade. Exemplo, o INSS. O INSS é uma entidade. Às vezes o pessoal fala aí de privatização, por exemplo, de empresa estatal. Ah, vamos privatizar os Correios, vamos privatizar a Petrobras. Essa privatização é uma relação de entidades, é uma relação que vai envolver a relação interna da administração pública, certo? Além disso, eu posso falar daquela relação que você vai encontrar entre a administração pública. Sempre que eu utilizar essa expressão aqui, ó, APO, eu estou falando de administração pública. A relação entre a administração pública e os seus agentes públicos. Exemplo: como é que funciona o processo disciplinar contra um servidor? Como que o servidor público adquire a estabilidade? Como que funciona um concurso público? Quando que o servidor é promovido? É a relação entre a administração pública e os seus agentes públicos. Isso tudo são relações internas da administração. Como que a administração pública funciona por dentro, o direito administrativo vai estudar. Só que o direito administrativo não olha só para dentro, ele também olha para fora. Então, nas relações que envolvam a administração pública e os administrados, eu também terei o direito administrativo. Eu vou trazer um exemplo para vocês que ele vai matar qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto. Imagina que você está saindo de casa para ir fazer um concurso público. Quando você manobrou o carro, o seu vizinho apareceu e falou: Ô vizinho, e o Flamengo, hein? Perdeu, né? Aí você olha pro seu vizinho e fala: Ô meu amigo, eu não quero perder tempo falando de Flamengo, cara. Tô indo fazer concurso público. Tchau. Você pega e vai embora. Aí o seu vizinho ficou: ô, peraí, vamos conversar. E você bateu o pé e foi embora. O seu vizinho poderia obrigar você a parar? Não. Só que no meio do caminho você encontrou uma blitz. E o guarda de trânsito mandou você parar. Você vai ter que parar? Professor, mas eu não quero. Mas você vai ter que parar. Por que que o seu vizinho não consegue mandar você parar, mas o policial consegue mandar você parar? Porque o Estado tem poderes especiais. Então, essa relação entre a administração pública e os administrados é regida pelo direito administrativo. Então, aqui eu posso colocar diversos exemplos. Por exemplo, o poder de polícia. O poder de polícia é um caso. Outro exemplo, a responsabilidade civil do Estado. Não sei se você sabe, mas o Estado tem que arcar com prejuízo que os seus agentes públicos causarem a terceiros. Se o motorista da prefeitura bate no carro de alguém,
o município tem que pagar o prejuízo. Depois existem outras regras, mas no primeiro momento é ele que paga. Isso a gente chama de responsabilidade civil do Estado. É indenizar, é reparar o prejuízo. E várias outras relações também. Ok. Eu falei da relação interna da administração. Eu falei da relação externa da administração quando você tem a relação entre a administração e os administrados. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você morar numa cidade grande, essa cidade grande provavelmente tem um metrô. Ou pelo menos vai ter um transporte coletivo. Ou seja, quem é que transporta, quem é que presta o serviço público de transporte, provavelmente é uma empresa privada. Uma empresa privada. Só que esse contrato dessa empresa privada é controlado, é fiscalizado, é gerenciado pelo Estado. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui a prestação de um serviço público. Outro exemplo, a depender do estado em que você mora, a empresa que fornece energia elétrica na sua casa e que fornece água tratada na sua casa, ou que faz o recolhimento do lixo na sua residência, é uma empresa particular. Nem todo estado é assim, mas alguns é. Ou seja, aquela empresa privada está prestando um serviço público. Eu estou falando, então, de atividades materiais, porque recolher o lixo na sua casa, levar energia para sua casa, prestar o serviço de transporte da sua casa até a biblioteca em que você vai estudar, é uma atividade material, uma atividade que a gente consegue ver no dia, a gente consegue perceber. Essa atividade material é chamada de serviço público. Só que percebe que essa atividade material nem sempre é prestada pelo Estado? Existem hipóteses em que essa atividade material é executada por particulares. Outro exemplo, se você vai num cartório fazer a autenticação de um documento, quem é que faz isso? É um particular. Mas ele faz essa atividade porque ele recebeu uma delegação do Estado. Então, o direito administrativo, ele olha para as relações internas da administração, para as relações entre a administração e os administrados e para a prestação dos serviços públicos, mesmo que prestado por particulares mediante delegação. Certo? Tudo isso aqui é objeto do direito administrativo. Mas tem uma forma de eu simplificar isso. Algumas questões de concurso simplesmente falam o seguinte, olha, o objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa e às vezes eles vão falar o seguinte, o objeto de estudo do direito administrativo é a administração pública. Se aparecer assim, você também pode marcar como correto. Tudo isso aqui é o objeto de estudo do direito administrativo. Vamos resolver a questão? Olha só, questãozinha nova. Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado. Calma aí. Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado? Errado. Porque pensa só, eu não posso dizer que eles não incluem simplesmente a atuação de entes de direito privado. Primeiro porque na própria administração pública você tem empresas estatais que são de direito privado. Então já começa a primeira falha. Segundo, que se eu tenho a delegação, eu tenho uma entidade privada prestando um serviço público. Então eu tenho esses entes de direito privado prestando serviço. Então por isso que esse primeiro item está errado. Próximo item, a regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais, cabe o direito administrativo. Perfeito. Estou falando assim, ó, entre agentes, entidades e órgãos estatais. Ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade compete aos ramos do direito privado, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilidade civil do Estado. Errado. Relação entre Estado e sociedade também é regida pelo direito administrativo. Responsabilidade civil é objeto de estudo do direito administrativo. Viu como esse assunto cai em prova? Vamos para mais uma questão? Essa questão fala o seguinte, considerando a origem e a natureza jurídica, o objeto e os diferentes
critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, assinale a opção correta. Letra A. Do direito administrativo, adota-se o modelo francês de jurisdição como forma de controle da administração pública. Esse item eu não expliquei para vocês ainda, mas eu já vou adiantar que essa questão está errada, tá? O modelo que adotaram no Brasil não é o modelo francês. No Brasil, nós adotamos o sistema inglês, que é o sistema de unicidade de jurisdição. Depois eu vou explicar melhor como é que funciona isso. Mas por enquanto só saiba que não é o francês, é o inglês. Letra B. O direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. Não, já expliquei para vocês, o direito administrativo não é codificado e ele está em constante evolução. Letra C. O objeto do direito administrativo. Qual que é o objeto do direito administrativo? É o estudo da função administrativa. Entre outras, é o estudo da função administrativa, então a letra C é o nosso gabarito. O direito administrativo é o ramo recente do direito e a aplicabilidade da legislação a ele pertinente restringe-se ao Poder Executivo. Errado. Vou pegar um exemplo fácil. Um servidor público do Poder Judiciário no âmbito federal não é regido pela Lei 812? E a Lei 812 nós estudamos aonde? No direito administrativo. O legislativo não faz licitação? Sim. E a licitação é uma matéria da onde? Do direito administrativo. Então não é só no Poder Executivo. As leis e as normas do direito encontram-se consolidadas em um código específico. O direito administrativo é um ramo do direito que não é codificado. Então esse item está errado. Gabarito alternativa C. E olha que tem mais uma questão ainda. Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa. Olha, é ramo do direito público? É. O que é atividade jurídica não contenciosa? É basicamente a atividade dentro da função administrativa. Quando a administração pública julga um processo disciplinar, por exemplo, isso é uma atividade não contenciosa, porque não faz parte do Poder Judiciário. E isso é objeto de estudo do direito administrativo. Então, essa questão está correta e assim nós acabamos essa parte do objeto de estudo do direito administrativo. Pessoal, até aqui eu expliquei para vocês que o objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. Mas, afinal de contas, professor, o que é função administrativa? Agora eu vou usar um bloco só para conceituar isso. Bom, para a gente entender o que é função administrativa, primeiro eu vou dizer para vocês assim, ó, a função administrativa é uma função que cabe ao Estado. Às vezes, ao invés de usar Estado, nós utilizamos aqui a administração pública. Então, é a função do Estado. Só que essa função administrativa nem sempre é desempenhada pelo Estado. Eu já contei para vocês que o Estado também pode delegar o exercício da função administrativa. Então, eu posso falar assim, ó, que é uma atividade que cabe ao Estado ou quem lhe faça às vezes. O que isso quer dizer? Que ou o Estado ou alguém que recebe uma delegação do Estado exerce a função administrativa. Uma concessionária, uma permissionária, uma autorizatária de serviços públicos. A gente pode pegar o serviço de táxi. O taxista é um particular, mas ele está atuando em nome do Estado. Ele está exercendo aquilo mediante uma autorização do Estado. Uma permissão a depender do ente da federação. A concessionária é um particular que está prestando um serviço público. Dentro da função administrativa existe uma característica bem interessante, que é a relação de hierarquia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você é aquele concurseiro capivara, o que é o concurseiro capivara? Concurseiro capivara é aquele concurseiro que está começando e que se acha o bambambam. Concurseiro capivara. É o concurseiro que está começando, que se acha o bambambam, que quer estudar só por macete, que quer estudar só por bizu e que não quer estudar da forma correta. Ele acha que passar em concurso público é fácil. Ele acha que ele vai chegar aqui e, olha, consegui achar a solução milagrosa e vou estudar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana e vou passar no concurso dos meus sonhos. Esse é o concurseiro capivara. O concurseiro capivara, às vezes, ele acha o seguinte, não, eu quero estudar para concurso público porque eu tô cansado de ter chefe, né? Lá no estado eu não vou ter chefe. ô capivara,
Você vai ter chefe sim, porque chefe você vai ter em qualquer lugar. Até o Elon Musk tem um chefe. Todo mundo vai ter chefe em algum lugar, meu filhote. E dentro da administração pública, nós temos uma relação de hierarquia, porque você vai ter o cara que manda e o de baixo obedece. Só que essa relação de hierarquia é típica da função administrativa. Na função legislativa, não existe hierarquia. Não tem hierarquia entre os deputados, entre os senadores, entre os vereadores. Entre os juízes também não existe hierarquia. Existe a organização do poder judiciário entre tribunais, mas não é uma hierarquia. Um juiz não é hierarquicamente mais forte que o outro, por exemplo. Não pode um juiz chegar ao outro e falar, ó, emite a sentença dessa forma. Não, ele vai tomar a decisão conforme as suas convicções. Então, a relação de hierarquia é própria, é típica da função administrativa. Então, a função administrativa, deixa eu pintar aqui, é uma função do Estado ou de quem faça as suas vezes que acontece dentro de uma relação de hierarquia. Por vezes, nós falamos que na função administrativa você executa leis, porque a função administrativa está abaixo da lei. Então, você vai ter aqui comandos infralegais. Por exemplo, a lei de licitações fala que nós temos que publicar o edital de licitação. A lei falou para publicar o edital. Então, esse edital é um comando infralegal. É um ato administrativo. Esse ato administrativo acontece na função administrativa. Por vezes, esse comando ele pode ter como fundamento diretamente a Constituição. Então, nós vamos falar que é infraconstitucional. Exemplo, o decreto autônomo. Professor, eu não sei nem o que é decreto autônomo. Tem um decreto que o presidente da República pode editar, que é um decreto que ele vai dispor sobre a organização da administração pública, sua organização, o seu funcionamento. Tem algumas restrições, mas eu vou colocar aqui de forma bem simples, só para você começar a entender esse assunto. Esse decreto, a previsão dele é na Constituição. Então, isso é um comando infraconstitucional. Faz parte da função administrativa. Dentro do direito brasileiro, nós temos um princípio que é o princípio da inafastabilidade. Parece difícil, mas é fácil. Inafastabilidade da tutela jurisdicional, que significa que qualquer ato está sujeito ao controle do Poder Judiciário. Então, a função administrativa ela está sujeita ao controle do Poder Judiciário. Por isso que todos os atos da administração pública estão sujeitos a um controle do Judiciário que pode eventualmente anular esse ato. Certo? Então, a função administrativa é uma função do Estado, ou de quem faça as vezes do Estado, numa relação de hierarquia, em que nós executamos algo que está abaixo da lei, ou às vezes abaixo diretamente da Constituição Federal, e está sujeito a controle do Poder Judiciário. Ok. E quais são as atividades que ocorrem na função administrativa? Sempre que nós falarmos em função administrativa, você tem que associar isso a 4 atividades. Eu não vou explicá-las em detalhes agora. Agora eu só vou citar rapidamente. Depois eu vou ter um bloco só para explicar cada uma dessas atividades. Mas, basicamente, quando eu falo das atividades aqui, nós temos a atividade número 1, que é o serviço público. O que é o serviço público? Serviço público são aquelas conveniências, aquelas comodidades que o Estado presta para a gente. Saúde, educação, transporte coletivo, aquelas coisas que deveriam funcionar bem e não funcionam bem na maior parte das vezes. Esse é o serviço público, é quando o Estado faz alguma coisa para a gente. Outra atividade, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima, que está dentro aqui da função administrativa, atividade número 2, é o poder de polícia. O Estado ele pode condicionar a atividade privada em prol do interesse coletivo. Por exemplo, o Estado, se você quer abrir um comércio, você precisa chegar na prefeitura e obter um alvará de funcionamento. O Estado está condicionando essa atividade pensando na proteção do coletivo. Isso é poder de polícia. Além do poder de polícia, vocês vão ver ao longo das nossas aulas que eu tenho um tique nervoso, assim, eu não gosto de ficar desorganizado. Ainda, uma terceira atividade é o que nós vamos chamar de fomento. Imagina que os meus filhos chegaram aqui e falaram o seguinte: papai,
nós estamos querendo comprar aqui um negócio para fazer um presente para a mamãe. Aí eu penso, pô, presente para a mamãe é uma pessoa linda, maravilhosa, que merece um presente, um agrado, né? Aí eu vou lá e ajudo os meus filhos, né? Eles querem fazer essa atividade, só que eles não têm dinheiro. Eu vou lá e dou um dinheiro para eles fazerem uma boa ação, que é dar a alegria da nossa mamãe, da nossa rainha. Olha, eu não estou fazendo, mas eu estou fomentando a atividade. Eu dei o dinheiro para eles fazerem. O Estado, às vezes, não consegue fazer tudo, mas tem hora que ele está com dinheiro, ele vai lá e dá o dinheiro para alguém fazer. Por exemplo, existem as ONGs, organizações não governamentais. Às vezes o Estado, ao invés de chegar para a ONG, ao invés de chegar e fazer diretamente, ele passa um dinheiro para uma ONG, ele cede um espaço, empresta um servidor e a ONG vai lá e faz. Nós temos as organizações sociais, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SENAT, tudo isso é fomentado, de uma forma até mais simples, financiado, por vezes, pelo Estado. Isso é o fomento, quando o Estado incentiva a iniciativa privada na prestação de algum serviço. E para fechar aqui, essa parte das atividades, também nós vamos ter como quarta atividade dentro da função administrativa aquilo que nós chamamos de intervenção. Essa intervenção, ela se subdivide em duas categorias. A intervenção na propriedade, por exemplo, quando o Estado faz a desapropriação de um bem, isso é intervenção na propriedade. E nós temos a intervenção no domínio econômico, na economia. E essa intervenção na economia, intervenção econômica, ela acontece por intermédio de uma regulação estatal. Quando o Estado, por exemplo, exerce uma atividade para impedir monopólios, fomentar a competitividade, isso é uma intervenção do Estado. Essas atividades formam, então, aquilo que nós chamamos de função administrativa. Perfeito? Simples. Vamos resolver uma questão? Olha só. As tarefas precípuas da administração pública incluem, letra A prestação de serviços públicos e a fiscalização contábil. Cara, fiscalização contábil? Fiscalização contábil não é propriamente uma atividade do Estado. Em alguns pontos ele até faz, mas não é essencialmente. Realização de atividades de fomento e prestação de serviços públicos. Fomento e prestação de serviços públicos, sim. Quando você se depara com uma questão assim, veja as demais alternativas para ver se não tem uma mais completa. Você tem que marcar a melhor opção. Mas essa, por enquanto, está certa. Não tem todas as atividades, mas está certa. Rejeição normativa, aprovação orçamentária. Professor, o que é lá rejeição normativa? Sei lá, está rejeitando alguma norma. Aprovação orçamentária, isso acontece por lei, isso não é o Estado, não é a administração pública fazendo. Então está errado aqui também. Incentivo setorial e solução de conflitos normativos. Solução de conflitos, isso é uma atividade que o intérprete das leis, tipo o Poder Judiciário, faz. Isso não é próprio. Tem até, às vezes, a atuação da administração pública, mas não é isso aqui, você sabe que não é isso aqui. E a letra E fala de poder jurisdicional. O poder jurisdicional é o poder judiciário e não a administração pública. O poder de polícia até estaria certo aqui. Então, a única opção que dá para a gente marcar é a letra B, que vai ser, então, o nosso gabarito. E com isso, nós fechamos mais um bloco da nossa aula.